Graça e paz a todos os meus alunos, meus irmãos, Carlos Oliveira, e nós iremos hoje dar continuidade às nossas aulas, nossos estudos. E aqui na Stack Ref nós estamos seguindo, a nossa grade. Vamos continuar falando acerca das matérias relacionadas à teologia sistemática. Na primeira aula de teontologia, como também na matéria de cristologia, pneumatologia, nós sempre falamos dessas divisões da teologia, chegando à teologia cristã, e da teologia cristã nós, nesta oportunidade, apresentando matérias que correspondem à teologia sistemática, Então, eu quero cumprimentá-los, todos os meus alunos, todos os irmãos que nos ouvem, estudantes da Palavra de Deus, e aqueles que são alunos matriculados na Escola de Teologia Cristã Reformadores, a STEC Ref. Eu peço que acompanhem no livro 1, no volume 1, dos nossos livros, dos nossos materiais, no volume 1, na matéria de número 4, a matéria de angeologia. Nós iremos falar nesta oportunidade alguns pontos importantes de angeologia ou angelologia. São as duas nomenclaturas que nós podemos utilizar para nos referir a esta matéria acerca dos anjos. E como nossa escola ela preza pelo ensino, então nós não perdemos tempo, Nós já falamos e vamos direto ao ponto acerca de todas as matérias, para que, é claro, aquele que nos ouve, aqueles que já são matriculados, que já têm o seu livro, possa ganhar tempo estudando bem. Aqueles que ainda não são matriculados, que não têm os nossos livros, na descrição do vídeo você tem os nossos contatos, contatos de nossos representantes, e terão todo o suporte para aderirem, para se matricularem no curso, receber o seu material, receber o seu certificado em teologia e com certeza ter uma bagagem para exercer um ministério saudável, pautado nas sagradas letras. Então vamos lá. Nossa matéria agora, angeologia ou angelologia. E a angeologia é um ramo da teologia que estuda os anjos. Como os pais da igreja, com exceção de dois, com exceção de Orígenes, de Alexandria, e esse é o principal, há um outro também, mas esse é o principal. Então, com exceção de Orígenes de Alexandria, os pais da igreja não demonstravam interesse especial pela natureza dos anjos, E pode-se dizer que as bases das doutrinas angelológicas ocidentais foram, em sua maioria, formuladas, por Santo Agostinho, isso já no século IV depois de Cristo, E segundo o pensador cristão, os anjos teriam uma natureza puramente espiritual e livre. No comentário de Gênesis, ou acerca do livro do Gênesis, comentando Gênesis, Santo Agostinho definiu as funções destes seres celestes que seriam responsáveis pela glorificação de Deus e pela transmissão da vontade divina. De acordo, evidentemente, uma situação de concordância, claro, com as Sagradas Letras. Então, de acordo com a doutrina angelológica agostiniana, os anjos estariam voltados tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo visível, no qual interviriam com certa frequência, podemos assim dizer. Para Agostinho, os homens e os anjos tinham semelhanças notáveis, tendo ambos sido criados à imagem de Deus. E, ademais, ambos, no caso, seriam criaturas inteligentes. Com a diferença, os anjos sendo imateriais e os homens feitos de matéria.
Mais tarde, Gregório Magno acrescentou algumas noções angelológicas ao pensamento agostiniano. Segundo Gregório Magno, o homem teria como função ocupar no céu os lugares abandonados pelos anjos caídos. Gregório Magno também foi responsável por introduzir no Ocidente a lista dos 9 coros celestes, e alguns nós podemos aqui citar. Ou seja, Gregório Magno foi o responsável por introduzir no Ocidente essa lista com os 9 coros celestes. E quem são ou quais são esses 9 coros celestes? Serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. E no começo já do século IX depois de Cristo, né, o texto A Hierarquia Celeste, atribuído a Dionísio, o Areopagita, consolidou então, no caso, a noção da hierarquia angelical. Já está estudando aí? Já está fazendo as anotações? E no século XI, o pensamento teológico sobre os anjos sofreu inúmeras mudanças. E Santo Anselmo rejeitou as relações de causalidade entre a queda dos anjos e a criação de Adão. Já a teologia de São Bernardo conferiu aos anjos um papel essencial na ascensão mística, uma vez que esses seres celestes seriam responsáveis por preparar a alma para a visão de Deus. E nessa época emerge aquela ideia, aquele pensamento que hoje é muito falado, da figura do anjo da guarda. Estou aqui falando de questões históricas, tá, irmãos? Não estamos defendendo teses. Estamos apresentando um contexto histórico acerca da angiologia. Já no século XV, a devoção aos anjos da guarda, ou anjos que também pode ser chamado assim individuais, se tornou uma regra. E a teologia passa a se ocupar desse aspecto da essência angelical. A teologia dos anjos sofre importantes mudanças e é retomada por pensadores como, por exemplo, Vicente Ferrer, João Gerson e Ludolfo da Saxônia. Hoje, levando nos contextos mais atuais, as diferentes denominações têm diferentes tratamentos e níveis de atenção dados à doutrina. Enquanto algumas igrejas os reverenciam, e nós observamos algumas igrejas reverenciando o anjo, e isso não está correto dentro de um pensamento reformado, né? E claro, esses que reverenciam admiram os anjos, outros evitam o tópico. Ou seja, tem aqueles extremos, tem aquele que supervaloriza os anjos e tem aqueles que não dão nenhuma atenção ou ênfase à matéria, né? O que também não é correto, porque nós sabemos da realidade angelical. Né? Claro, né, esses que rejeitam, que evitam esta matéria, evitam este tópico, né, associando a idolatria e desvio de foco de atenção, mentiras, falsos sinais, desordem de culto e assim sucessivamente. E dentre os anjos existe a classificação. Qual classificação? Normalmente, né, são classificados como anjos bons ou maus, ou anjos fiéis ou rebeldes. Os últimos, no caso, anjos maus e anjos rebeldes, também são chamados de anjos caídos ou de demônios, onde são extremamente mal vistos na maioria das denominações, postos como inimigo de Deus e do seu povo. Essa é apenas para que nós tenhamos um vislumbre, né, da importância histórica
para o estudo dos anjos. Entrando de fato na matéria em si, né, a doutrina dos anjos ela é fundamental ao estudo acerca da providência de Deus. Porque os anjos, nos diz a Bíblia, são os agentes especiais de Deus. Como em toda doutrina, há uma negligência, como eu já falei, muito grande desta doutrina nas igrejas e entre os teólogos, que poucos falam. Você talvez não conheça tantos teólogos, eu mesmo conheço muitos teólogos que são especialistas em teísmo, são especialistas em cristologia, são especialistas na doutrina das últimas coisas, são especialistas em antropologia bíblica, em Novo Testamento, em Antigo Testamento, em hermenêutica, em exegese, mas são poucos os teólogos que se apropriam da matéria da angiologia e se tornam peritos na área, porque eles negligenciam a matéria, muitos desses teólogos, né? E que chega a ser verdadeiramente uma rejeição, né? E considerado pelos estudiosos contemporâneos como a mais notável e difícil, inclusive, das matérias, né? E nós podemos colocar aqui a razão desta negligência. E nós poderíamos citar aqui pelo menos 3 aspectos de negligência, ou seja, que leva muitos a negligenciarem esta matéria. 3 aspectos. Primeiro aspecto, né? Primeiro, desde a antiguidade, os gnósticos prestavam adoração aos anjos. Você observa isso lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Depois, então, na Idade Média, com crenças absurdas dos rituais de bruxarias, com culto aos anjos, e inclusive agora, em nossos dias, os estudos cabalísticos personalizados no meio esotérico e místico ensinam novamente o culto aos anjos. Né? E sabendo que, antes de tudo, a existência e ministério dos anjos são fartamente ensinados nas Escrituras. Por isso, não podemos negligenciar os ensinamentos sagrados, por mais que existam essas polarizações, esse sincretismo religioso acerca da matéria, mas ainda assim não podemos negligenciar o estudo acerca dos anjos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que fazem muitos negligenciarem essa doutrina é a evidência de possessão demoníaca e a adoração a demônios, de forma veemente em nossos dias, porque nós observamos algumas denominações que existe uma supervalorização da possessão demoníaca, do diálogo com entidades demoníacas, né? E inclusive adoração a seres celestes. Nós observamos em muitas denominações que ainda apoiam esse tipo de prática, né? E o apóstolo Paulo parece travar grande luta com a grande idolatria que considerava a adoração a demônios, se você vê no contexto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 19 ao 21. Tá? E nos últimos dias, inclusive, esta adoração aos demônios e a ídolos deve aumentar bastante, porque a palavra também nos ensina isso. Lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 e 21. Então, a negligência deixa de existir para dar lugar a um crescente pensamento sobre o assunto, especialmente do lado mal. Então, nós não podemos deixar que esta matéria, que é nossa, venha a ser mais utilizada pelo mal. Nós temos que estudar a matéria, sim, e é importante estudar a matéria. E em terceiro ponto, a terceira razão de muitos negligenciarem é a prática acentuada do espiritismo, né? Que cresce assustadoramente nos últimos dias, conduzindo homens, mulheres, crianças ao sincretismo religioso e uma cegueira espiritual. E ainda, né, por cima, a obra de Satanás e dos espíritos maléficos, atrapalhando o progresso da graça em nossos próprios corações e a obra de Deus no mundo. Então, nós temos que ter atenção, nós precisamos estudar esta matéria. E infelizmente poucos têm gabarito para falar acerca dos anjos. E quando falam, às vezes, é melhor até não ter falado nada, né? Nós observamos aí, infelizmente, o despreparo de muitos irmãos, infelizmente, para tratarem do assunto, né? E a matéria angelical, nós podemos dividir ela em 2 pontos, né? Podemos dividir ela em origem, natureza e queda dos anjos. E segundo ponto, nós podemos falar sobre a classificação
e o destino dos anjos. Primeiro ponto, são divididos em dois pontos. Podemos dividir. Primeiro ponto, falar sobre a origem, a natureza e a queda. E o segundo ponto, nós podemos falar sobre a classificação e o destino dos anjos, né? Então, falando um pouco da origem dos anjos, os anjos eles não existem desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento de sua criação. Observamos isso em três referências: Neemias, capítulo 9, versículo 6, Salmos 148, verso 2 e Colossenses, capítulo 1, verso 16. Então, os anjos não existem desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento de sua criação. A Bíblia ela não indica com precisão em que parte os anjos foram criados, mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra, segundo também podemos ver no livro de Jó, no capítulo 38, verso 4 ao 7, e como contexto também podemos usar Gênesis capítulo 1, verso 1 e capítulo 2, verso 1. Então, não podemos também definir número, mas sabemos que um exército compreende grande quantidade, né? Ou uma legião compreende um número grandioso. Então, Deus certamente criou todos de uma só vez, pois os anjos não têm capacidade de propagar-se ou de gerar como o homem, como nós geramos, né? Então, a palavra original correspondente no grego é angelos ou ângelos e é usado tanto para mensageiros humanos quanto também para mensageiros divinos. Perfeito? Então, falando acerca da origem dos anjos, né? E testemunhando essa existência, essa origem dos anjos, nós podemos perceber que Cristo comprovou a existência dos anjos, lá em João, capítulo 1, versículo 51. O apóstolo Paulo também testemunhou acerca da existência dos anjos. Veja Gálatas, capítulo 1, verso 8. O próprio Satanás falou dos anjos, como por exemplo Mateus, na tentação, né? Capítulo 4, versículo 6. E, é claro, também podemos falar do apóstolo João, que só o apóstolo João falou mais de 60 vezes no livro do Apocalipse acerca dos anjos. Então, os anjos foram comprovados pelos escritores da Bíblia e pelo próprio Jesus como sendo reais. Apesar, é claro, de toda esta confusão que há na incompreensão da matéria. E qual o propósito de sua origem? Né? Os anjos, vamos lá falar aqui por uma forma bem dinâmica, né? Como nós vamos seguindo aqui. Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graça. Os anjos foram criados para adorarem a Cristo. Veja lá Hebreus capítulo 1, verso 6. Eles foram criados para cumprirem o propósito de Deus, né? E nós observamos um em especial, como por exemplo o arcanjo, que é representado em Daniel capítulo 12, verso 1, como o protetor de Israel, o que luta contra Satanás. Lá em Judas capítulo 9 nós observamos isso, e também uma outra referência em Apocalipse capítulo 12 e versículo 7. E ele próprio anuncia a vinda de Cristo, não datando, mas que ele viria, como por exemplo observamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Isso somente do arcanjo. Com relação aos querubins, lá em Ezequiel capítulo 10, verso 1 ao 4, aprendemos que eles guardam o trono de Deus. Já os serafins, lá em Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 7, eles se preocupam com a adoração a Deus perante o seu santo trono, né? Fora outras características que poderíamos enumerar acerca dos anjos também. E sobre a natureza dos anjos? O que podemos falar acerca da natureza dos anjos? Primeiro, eles não são seres humanos glorificados. São seres espirituais. São seres incorpóreos. Não têm corpo físico, mas podem assumir forma corpórea. E nós temos inúmeros exemplos de que os anjos podem assumir forma corpórea. Efésios capítulo 6, versículo 2, Salmos 104, versículo 4, Mateus 8, 16 e outras
referências que podemos citar. São imortais, ou seja, os anjos não estão sujeitos à dissolução. Nunca morrem. A imortalidade dos anjos se deriva de Deus e depende de sua vontade. Os anjos, eles são isentos da morte, porque Deus os fez assim. Veja lá Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36. Outro ponto: não se reproduzem conforme a sua espécie. As escrituras, em parte alguma, em nenhuma parte ensina que os anjos são seres assexuados. Há inferências, né? E encontramos inferências referindo-se aos anjos com o uso de pronomes do gênero, por exemplo, masculino. Mas não obstante, o casamento, a reprodução, não é da ordem ou do plano de Deus para com estes seres. Então, eles não são humanos, são espirituais, podem assumir forma corpórea, são imortais segundo a vontade de Deus, não se reproduzem conforme nossa espécie e são poderosos. Porque a palavra nos ensina, Salmo 103, versículo 20, segundo Pedro, capítulo 2, verso 11, que eles são dotados de poder sobre-humano. São uma classe de seres criados superiores aos homens. Contudo, esse poder tem seus limites estabelecidos. Não são onipotentes, né? Eles têm mais poder que nós seres humanos, mas não são onipotentes. A onipotência é um atributo incomunicável de Deus. Deus não comunica a onipotência com nenhum ser, seja ele quem for. E nós aprendemos isso na matéria de teontologia. Outro ponto que nós podemos observar: são velozes. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 53, nos diz, e nós podemos tirar essa conclusão, que o pensamento que deve ser destacado é que os anjos, cuja residência supostamente é nos céus, podiam instantaneamente aparecer em defesa de seu Senhor. Como essas legiões de anjos poderiam passar com tal rapidez do céu até o Getsêmani, ultrapassa o nosso entendimento, a nossa concepção. Então sabemos apenas que a possibilidade do fenômeno indica uma atividade e rapidez verdadeiramente maravilhosas. Os anjos também são seres pessoais, porque possuem inteligência, possuem emoções, possuem vontade. Inteligência, um exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 14. Emoções, por exemplo, Jó capítulo 38, verso 7. Vontade, Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Mas, como eu disse, eles não são onipotentes e do mesmo modo posso dizer que não são oniscientes e também não são onipresentes. Por quê? Porque é um atributo incomunicável de Deus. Deus não comunica seus atributos incomunicáveis com nenhum ser. Né? São perfeitos e sem falha, né? Porém, nós sabemos que parte dos anjos tornaram-se rebeldes e caídos, e o restante permaneceu obediente. Tá? E trechos importantes que podemos considerar acerca dos anjos, como por exemplo o tratamento que são dado a eles. Né? Nós sabemos que os anjos são chamados filhos de Deus no Velho Testamento. Em Jó, capítulo 1, verso 6, nós vemos isso. E também em Jó, capítulo 2, versículo 1. E deve-se ser observado, porém, que apesar de serem assim chamados, nós homens também o foram, né, chamados. E a palavra original que podemos usar acerca desta questão é Benai Elohim, ou seja, filho de Deus, por causa do texto de Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 4, né? Aí há uma polêmica sobre quem foram, no caso, os filhos de Deus, relatado lá com relação a essa questão. Seguindo adiante na nossa matéria, né? Que os filhos de Deus se refere aos anjos neste texto de Gênesis 6. E é, inclusive, né,
Há muitos debates nessa questão de Gênesis capítulo 6, mas esta referência de que os filhos de Deus se refere aos anjos, né, é a posição tomada inclusive por Flávio Joséfo, né, e muitos outros autores de livros apócrifos, como por exemplo o livro de Enoque e o Testamento dos 12 Patriarcas, né. Então temos esses escritos, né, extra-bíblicos e não canonizados, ou podemos dizer apócrifos, né? E os argumentos acerca dessa teoria de que os filhos de Deus eram anjos, né? Aí nós temos as referências de Jó, capítulo 1, verso 6, como eu citei, né? 2, capítulo 1 e o 38, versículo 7, né? A relação, no caso anormal, produziu gigantes impiedosos, segundo o pensamento que se segue se acreditar nesse contexto, né? E anjos, inclusive, terceiro argumento que favorecem essa tese é de que anjos podem aparecer como homens, né? E nós vemos também, usam, né, esta referência de Gênesis capítulo 19, verso 1 e 5, né? Ou em homens, no caso, né? Como ou em, né? E tantas outras referências associadas. Existe também o pensamento de que os filhos de Deus, lá de capítulo 6, não eram os anjos, e sim os descendentes de Sete. Existe essa variação. E então, por exemplo, se os anjos de fato se relacionam sexualmente com mulheres, este é um prodígio espetacular da história que viola as normas da natureza. E não há nada na Bíblia que diga que os anjos têm poderes sexuais. Em Gênesis capítulo 6, encontramos, por exemplo, em seu contexto, a sequência do termo homem. É só você ver os versículos 1, 2 e 3. Tá? A distinção entre os filhos de Deus e Satanás nos textos de Jó, no capítulo 1, verso 6, no capítulo 2, verso 1, de modo que claramente entendemos que o título filhos de Deus não se refere aos anjos caídos. E se esta relação entre anjos e mulheres gerou os nefilins gigantes, né, como conhecido, como se explica então a presença destes antes deste ato e depois do dilúvio, como por exemplo em Números capítulo 13 e no versículo 33. Então assim, existem aqueles que defendem a tese de que os anjos filhos de Deus em Gênesis 6 sejam seres de fato angelicais e a tese de que defendem que são os descendentes de Sete. Perfeito? Falamos aí acerca de uma questão dos anjos, natureza, origem e assim sucessivamente, algumas pinceladas acerca da matéria. Agora, já que nós estamos falando sobre isso, nós vamos abrir uma oportunidade para falar de uma outra questão, de uma outra parte acerca da matéria, que são o quê? Os anjos caídos, né? E nós dividiremos essa questão dos anjos caídos em quatro partes, né? Nós vamos falar sobre o fato da sua queda, a época ou ocasião de sua queda, a causa de sua queda e o resultado de sua queda, né? Então vamos falar sobre o fato de sua queda. E falado sobre o fato de sua queda, nós podemos falar sobre a origem do mal, né? Com exceção de alguns filósofos e cientistas que chamam de erro da mente mortal, todos os homens reconhecem o fato severo e solene do mal no universo, né? E verdadeiramente a sua presença no mundo é um dos problemas mais desconcertantes para a filosofia e para a própria teologia. Acreditamos, em tese, que os anjos foram criados, ou no caso originados, em estado de perfeição, sem dúvida alguma. E no relato bíblico da criação, em Gênesis capítulo 1, lemos 6 vezes que o que Deus fizer era bom. É só você ver os versículos 4, 10, 12, 17, 21, 25. E no versículo 31 encontramos a palavra: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. E isso certamente inclui a perfeição dos anjos, a perfeição angelical em santidade até aquele momento. Então não há dúvidas, portanto, que os anjos foram criados perfeitos. E parte destes deixaram seu próprio principado e habitação original perfeita para criar raízes do mal. E não podemos também ter dúvidas que Satanás foi o chefe desta rebelião, né? E qual época foi a queda que se deu, né?
nós acreditamos que se deu após toda a criação perfeita de Deus. Após a criação se deu a queda, né? E qual é a origem, ou podemos falar, dessa queda ou a causa de sua queda, né? Aí é uma matéria um tanto complexa, e aí nós recorremos muito para os pensamentos filosóficos, né? Podemos assim dizer, né? E este é um dos profundos mistérios da própria teologia, né? Mostramos que os anjos foram criados perfeitos, como pode tais seres pecarem, não é? Não é verdade? E é aqui que podemos ver a perfeição de toda a criação, né? Alguns teólogos, não todos, alguns teólogos latinos são autores de uma frase que diz o seguinte: posse pecar et posse não pecar, né? E isso traduz a capacidade de pecar e de não pecar. E é a posição de poder fazer qualquer uma das duas coisas sem ser constrangido a fazer uma ou outra. Em outras palavras, havia liberdade de escolha. Nós não vamos entrar nesta oportunidade, inclusive eu tenho vídeo no canal, os irmãos procurem aí o vídeo no canal sobre livre-arbítrio e livre agência. Os irmãos procurem depois, não vamos falar nessa esfera, nesta matéria, em outra nós podemos falar sobre, né? Então, no caso, o que ocorre? Deus não coagiu nenhuma de suas criaturas, nem mesmo os anjos, né, acerca do fazer ou não fazer aquilo que era para ser feito. Se indagarmos que motivo pode ter estado por trás dessa rebelião, né, podemos obter algumas respostas, mas nas Sagradas Escrituras de forma muito superficial. Entende? Então vamos lá. Vamos ver os passos, né, que levaram à queda, né? As referências, né? Nós temos um texto que simbolicamente é utilizado para referir-se a Satanás, mas nós sabemos que o texto não se fala acerca dele, mas é usado como referência a ele, que é o texto muito conhecido da palavra de Deus, lá de Isaías, né? Então vamos lá. Vamos pegar o texto. Então vamos lá. Nós temos uma referência bíblica no versículo 13 de Isaías 14, que diz assim: olha, subirei ao céu. Ou seja, Satanás queria a posição ao lado de Deus no céu, lugar reservado a Cristo, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que ele diz? Exaltarei o meu trono. Satanás queria seu trono sobre todo principado, potestade e domínio, lugar que era de Cristo. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 21, sabemos que este lugar, este trono, é de Cristo. E Satanás quis usurpar este trono. Segundo, me assentarei no monte da congregação. Satanás queria reinar sobre o povo de Deus. Privilégio este dado a quem? Ao Messias prometido. Lá em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 aprendemos. Ele continua: subirei acima das mais altas nuvens. Versículo 14, ou seja, Satanás queria a glória que só Deus tem, e esta glória pertence a Cristo, ele não dá a ninguém. Veja lá João 17, verso 5. Quarto, serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Satanás queria o poder e a autoridade do Altíssimo, e esta pertence somente a Cristo. E observe lá como contexto, João capítulo 8, verso 58. Então, esses foram os passos que em tese levaram à queda. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da congregação, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí você tem um sermão pronto acerca do que levou à queda angelical. Um sermão pronto para você aí, nosso aluno. E os resultados, né, dessa queda? O resultado nós sabemos, né? Perderam sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta, né? Alguns deles foram lançados no inferno, Tártaro, palavra grega que significa buraco, Tártaro, e acorrentados até o dia do julgamento, ou seja, ainda estão acorrentados, né? Alguns estão em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, e a criação está gemendo por causa da queda, tanto de Adão como dos anjos caídos. E um dia serão lançados sobre a terra, e após o seu julgamento, aí sim, no caso, serão lançados no lago de fogo. Esse é o resultado da queda angelical. Ok? Segundo ponto que nós falamos, que seria a classificação e o destino dos anjos. Então vamos lá.
A classificação dos anjos. Podemos falar primeiro, os anjos bons, descritos como seres alados, voadores, e que também são para nos favorecer. Então, os anjos bons, eles guiam e guardam os crentes. Veja lá Hebreus 1,14, você verá isso. Ministram ao povo de Deus. A própria referência de Hebreus 1,14 serve também. E eu até vejo mais uma, Mateus 4,11 e Lucas 22,43. Defendem e livram os servos de Deus. Guardam os eleitos falecidos. Né? E aí a gente pode ver Judas versículo 9, Lucas 16:22. Cooperam na separação entre justos e ímpios e cooperam no castigo imposto aos ímpios, tá? E os anjos maus, como podemos classificá-los, né? Os anjos maus são os anjos que se opõem às obras de Deus e de seus santos. Então, nós podemos dividi-los como, por exemplo, anjos aprisionados, que consiste em estarem confinados em abismos de trevas e estarem presos por algemas eternas, reservado para o juízo final, ou seja, os anjos piores estão presos no Tártaro. Existem os anjos libertos, anjos caídos libertos, que estão incluídos em todo o principado, potestade, poder e domínio. São normalmente, inúmeras vezes, mencionados em conexão com Satanás, que é o seu líder. E demônios, que aparece 3 vezes no Velho Testamento. Deuteronômio 32:17, Salmo 106:37, Levíticos 17:7. Né? Não são almas dos homens maus, viu? Tem muita gente confundindo anjos caídos com espíritos de homens maus. E não tem nenhuma relação uma coisa com outra, ok? E além de demônios, Satanás, que este ser sobre-humano é mencionado expressamente no Velho Testamento, em inúmeras referências, e já no Novo Testamento ele é mencionado frequentemente, como por exemplo 1 Pedro 5,8, Apocalipse, nos capítulos 12 e nos capítulos 20, e assim sucessivamente, além de outras nomenclaturas que também identificam os seres angelicais caídos, como por exemplo, Diabo, Abaddon, Apolion, Beelzebul, Belial, Maligno, Adversário, Serpente, Acusador, Enganador, Mal, Homicida, Deus deste século, Potestade do ar, Pai da mentira, Sedutor, Caluniador e Tentador. E qual o destino dos anjos, né? Os anjos bons, por exemplo, continuarão servindo a Deus por toda a eternidade. Agora, os anjos maus, temos informação definitiva de que terão sua parte onde? No lago de fogo. Quando Cristo voltar, os crentes terão parte no julgamento ou a condenação dos anjos maus. O destino de Satanás, por exemplo, será lançado no abismo, no Tártaro, onde ficará confinado e acorrentado por 1000 anos. E aí sim, será solto por pouco tempo, durante a qual, nós vemos na Bíblia, tentará frustrar os propósitos de Deus aqui na terra. E daí, por fim, ele e os seus demais anjos maus serão lançados aí sim no lago de fogo, ou seja, no seu destino final. Né? E quais são, nós que estamos falando acerca disso, essas definições de lago de fogo ou do inferno? Porque muitas pessoas não aprenderam certo e estão pregando acerca do inferno. Esse inferno a qual me refiro, destino final. Inferno, destino final, tá? Em outra matéria vamos falar sobre isso, porque as pessoas estão falando muito da existência do inferno. Será que o inferno existe mesmo? Nós temos que entender a que se refere o lago de fogo. O lago de fogo é no final dos tempos. Lago de fogo, enxofre. Lá é o inferno. Só que isso se dá no final dos tempos. E na palavra de Deus nós encontramos 4 definições: Sheol, mundo dos mortos, do hebraico, o hebraico Sheol, o grego Hades, que corresponde ao Sheol, lugar das almas que partiram deste mundo, o Gêena, que no caso seria o Vale de Inom, que fica um vale às proximidades de Jerusalém, onde se faziam sacrifícios humanos e tudo mais, e o Tártaro, que significa o profundo abismo do Hades. Então nós temos essas 4 definições acerca deste destino final
dos anjos. Então, ficamos aqui com esta matéria sobre os anjos. Conseguimos abarcar inúmeras informações. Com certeza você vai ouvir mais de uma vez esta aula, acompanhando a leitura do seu livro, do volume 1, né, na quarta matéria do volume 1, e vai responder o questionário, vai ter uma leitura bem satisfatória e juntamente com esta aula, com este áudio, vai simplesmente ter uma capacidade melhor de compreensão acerca dos anjos, ser racional acerca das manifestações e realidade dos anjos. Que Deus possa abençoar cada um dos alunos. Acompanhe as aulas, ouçam quantas vezes forem necessárias para que se chegue a um melhor conhecimento das Sagradas Letras. Que Deus possa abençoar. Aqueles que ainda não adquiriram o material, adquira o material do curso, receberá o seu curso, receberá o seu certificado e com certeza vai ser de grande auxílio no seu ministério. Deus abençoe cada um dos alunos e a nossa próxima aula. Até mais.